A gente vai trazer agora o nosso analista de internacional, analista sênior, Américo Martins, com uma entrevista exclusiva do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Ele classifica ao Américo como um grande erro, um provável encontro entre o Lula e o Putin na cúpula dos BRICS em outubro, em meio à guerra. Zelensky disse também que é preciso isolar o líder russo politicamente. Américo, agora é com você. Conta pra gente aí os pontos altos dessa conversa com o Zelensky. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Tainá, boa tarde ao Uribe e a todos que nos acompanham. Essa foi uma entrevista que a gente vinha negociando já há alguns dias com o presidente Zelensky, desde a chegada aqui à Ucrânia, e o presidente concedeu essa entrevista dentro do Palácio Presidencial, em meio a várias barricadas que tomam ali a entrada desse palácio. A gente fez a entrevista justamente na sala de controle, onde ele monitora, inclusive, com vários mapas em tempo real, vários vídeos ali, qual é a situação no país inteiro. Inclusive, durante a entrevista, o mapa da Ucrânia foi ficando mais vermelho, o que indicava mais ataques dos russos contra o território ucraniano. O presidente Zelensky admitiu que o povo ucraniano está cansado dessa guerra, mas disse que eles vão lutar até o fim, porque não existe nenhuma possibilidade deles perderem essa guerra, porque isso significaria perder a própria existência, significaria a Ucrânia sumir do mapa, porque ele acredita que o presidente Putin não pararia apenas com os territórios que já foram ocupados pelos russos. Mas nós falamos também, obviamente, eu e outros colegas que participaram dessa entrevista, nós falamos muito sobre as relações com o Brasil, com o presidente Lula, relações com o país e com a América Latina. Eu perguntei ao presidente Zelensky se ele convidaria o presidente Lula a passar aqui pela Ucrânia na possível viagem dele para a cúpula dos BRICS, que vai acontecer em outubro em Kazan, lá na Rússia. E eu também perguntei o que ele, presidente Zelensky, achava dessa possível, muito provável, na verdade, visita do presidente Lula à Rússia. Se essa viagem realmente se confirmar, vai ser o primeiro encontro entre o presidente Lula e o presidente Putin desde que o presidente Lula assumiu seu terceiro mandato. E o presidente Zelensky foi muito claro, ele disse que é um erro esse encontro, porque o presidente Putin deveria ser, na opinião dele, Zelensky, isolado politicamente, e qualquer líder que se encontre com o presidente Putin está emprestando credibilidade e reconhecendo o presidente Putin como líder da Rússia, afinal de contas, e ele acha que ele deveria ser isolado pelos erros que cometeu ao criar essa guerra aqui na Ucrânia. Apesar disso, o presidente Zelensky diz que a situação com o Brasil melhorou, especialmente depois daquele encontro que ele teve com o presidente Lula no ano passado, lá na ONU, nas margens da Assembleia Geral da ONU. Apesar disso, ficou muito claro, até com apurações que eu fiz, Tairá e Uribe, com relação tanto ao lado ucraniano como ao lado brasileiro, que existem muitas diferenças, até porque essa sugestão do presidente Zelensky de determinar com quem o Brasil vai se encontrar ou não pegou mal e vai pegar mal no governo brasileiro. Vamos ouvir aí o que o presidente Zelensky disse quando eu perguntei sobre essa questão do encontro do presidente Lula com o presidente Putin, que é muito provável de acontecer em outubro. Likely that President Lula will attend the BRICS summit in Kazan, Russia, in mid of this year. He is very likely that he will go. He will go? Probably. Most. When it will be? I think it's October. October. He may go in October. Will go. He's going to meet President Putin for the first time. Does it change anything in the relation? And given that he is so close, would you invite him to take the chance and stop in Ukraine before going there? He's going to be in the neighborhood, let's say. The answer is very simple, that I hope that he will come in June to me and to President of Switzerland on summit. And I think that is the place where we will have possibility to speak. That is the first. The second, it's his decision to go to Putin or not, but I think this is a big mistake, because we have to isolate politically Putin. He has to feel that he did historical mistakes, attacking Ukraine and came into us with a war.
And when you come to him, you recognize him. And I think this is the big mistake. But anyway, I'll be happy to see him in Ukraine. And But would you invite him to come? I will invite. I'll be smart. I will invite him now, before BRICS. Okay. Yeah? Yes. Perfect. He has to come to us. First to us, he's very welcome to Ukraine, and then maybe he will go somewhere else. Antes do Américo voltar para contar mais detalhes dessa entrevista exclusiva e importante, a gente mostra outro trecho, porque Américo Martins perguntou a Volodymyr Zelensky sobre por que visitou a Argentina antes do Brasil. E Zelensky disse que, ao contrário de Lula, o argentino Javier Milei o convidou. Because he invited me, and Lula didn't. But I hope that he will. I can't come to your country with pleasure and with all respect to your people, but I can't come to the country where I've been not invited to. So that's it. You were never invited? No. When I was in Argentina, when I came to Argentina, I had meeting with Chile, leaders of Chile, Paraguay, Uruguay, but I want to do it also with Brazil. It's a very big country. We have to respect everybody, and they said yes, we will work on it. Till now, we have no result. O Américo, conta pra gente sobre a disposição do Zelensky de vir ao Brasil. O que ele fala sobre isso? Ele quer mesmo visitar o Brasil? Ali naquela primeira parte da entrevista, ele faz novamente um convite indiretamente ao presidente da República, já o fez anteriormente, né? E fala, o Lula tem que vir primeiro aqui, depois ele vai para outro lugar. Mas o Zelensky também demonstra disposição de estar no Brasil? Sim, Tainá, demonstrou muita disposição. Ele dedicou 1 hora do tempo dele no meio da guerra, num momento muito difícil, em que a iniciativa dos ataques é da Rússia. Ontem eu estive, por exemplo, fui no local onde 17 pessoas morreram, o maior ataque das últimas semanas, um bombardeio russo contra uma cidade no norte da Ucrânia. E mesmo assim, ele dedicou todo esse espaço para mandar uma mensagem, em especial para o público brasileiro. Ele parece muito interessado, de fato, em melhorar as relações com a América Latina de forma geral, e o Brasil, ele admitiu, disse claramente, é chave para isso. Ele falou que conversou com o Milei, conversou com vários outros presidentes da região, e todos concordaram com a ideia dele de fazer uma cúpula entre os líderes da América Latina com a presença do presidente Zelensky. Mas ele disse, o Brasil precisa fazer parte disso, porque o Brasil é o maior país do continente. Ele se sentiu ali, aparentemente incomodado de nunca ter sido convidado. Eu apurei que, de fato, nunca houve um convite formal, houve conversas ali quando os dois se encontraram lá na ONU, passa lá em casa, aquela coisa, mas não teve um convite formal de fato, e a Ucrânia já convidou o presidente várias vezes. Ele, inclusive, falou, vocês notaram, sobre a Cúpula da Paz. Essa Cúpula da Paz é um evento que vai acontecer na Suíça em junho, e que o presidente Zelensky vai convidar dezenas de presidentes, muitos devem ir de fato para discutir uma fórmula para a paz. O presidente Zelensky vai convidar, nos disse isso claramente o presidente Lula, gostaria da presença dele. Eu já apurei que é muito difícil que o presidente vá a essa cúpula por um motivo que o Itamaraty vem defendendo desde o começo. Já aconteceram outras cúpulas parecidas. Qual é o grande problema dessa cúpula? Ela discute a proposta de paz da Ucrânia e não convida a Rússia. Então, a posição do governo brasileiro, pelo que eu apurei, é que só valeria a pena ter uma conversa de fato, uma cúpula da paz, com os dois lados envolvidos. Aí o Brasil, de fato, participaria com peso. O assessor especial do presidente Lula, o embaixador Celso Amorim, já participou dessas conversas e outras reuniões da cúpula da paz, pelo menos remotamente. Muito difícil que o presidente aceite este convite. Agora, eu também apurei que a Ucrânia tem uma vontade de melhorar de fato as relações com o Brasil. E eu perguntei para ele justamente essa questão do Milei. Se não era um problema fazer um aceno primeiro a um governo do Milei, que não tem nenhuma relação ideológica com o governo brasileiro, e
esperar que o Brasil entre nessa proposta, assim, não era o Brasil que deveria liderar. E pelo que eu estou apurando com os dois lados, eles sentem isso, mas estão tendo dificuldades ali de conseguir abrir portas de verdade para que essa cúpula aconteça, para que o presidente Lula participe da cúpula da paz, o que, de novo, como eu já disse, só vai acontecer se a Rússia fosse convidada. Américo Martins faz barba, cabelo e bigode. Ele faz a entrevista exclusiva, traz os detalhes, traz o contexto e já vem com os passos adiante. Américo Martins, muito obrigado, parabéns por essa entrevista exclusiva. A CNN Brasil, ao longo da programação, vai mostrar outros trechos, então, da conversa que Américo Martins teve com exclusividade com o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Obrigado, Américo, pela participação aqui no Bastidores CNN.